Bom, primeiramente, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Museu Castelo. Muito prazer, eu sou o Cláudio, sou monitor ambiental e cultural aqui na Vila de Paranapiacaba, também sou a quarta geração da minha família e hoje atuo na empresa Ser da Mata Turismo Receptivo, tá? É uma das primeiras operadoras de turismo aqui da Vila de Paranapiacaba. O nosso objetivo é justamente trazer para vocês essas informações para apresentar um pouquinho dessa história e dessas culturas ferroviárias que existem aqui na Vila de Paranapiacaba, através de um bate-papo lúdico, onde a gente consiga pontuar e apresentar algumas questões arquitetônicas, né, sobre este imóvel aqui da Vila de Paranapiacaba, que hoje é conhecido como Museu Castelinho. Mas essa é uma casa que foi construída para abrigar o engenheiro-chefe que veio para coordenar 5.000 operários que moravam aqui na Vila de Paranapiacaba no período ferroviário. Para quem está vindo para a vila a primeira vez, essa é uma vila que ela existe em função da construção da primeira ferrovia do estado de São Paulo, que foi construída com o objetivo de ligar Santos a Jundiaí para escoamento de café. A necessidade de manutenção dessa ferrovia fez com que imigrantes viessem morar e trabalhar aqui onde hoje é a Vila de Paranapiacaba. Tá? Você só morava aqui naquela época se você fosse ferroviário, né? Só que, logicamente, existia uma questão e uma diferença ali, né, dos imóveis, através da hierarquia. Então, quanto maior a hierarquia dentro da ferrovia, né, mais conforto a ferrovia iria proporcionar para aquela pessoa. Essa era a casa que abrigou o cargo mais alto da ferrovia. Então, diferente de outras casas aqui na Vila de Paranapiacaba, nós vamos ter uma casa com isolamento térmico e acústico, com paredes duplas de madeira, né? E é uma casa no estilo vitoriano, tá? É uma casa que vai mesclar o ambiente de trabalho desse engenheiro com o ambiente familiar. Este primeiro cômodo que nós estamos visitando era uma sala onde esse engenheiro recepcionava ali algumas pessoas que ele precisava tratar alguns assuntos da ferrovia, né? E existe uma questão muito interessante sobre a prospecção de cores e de alguns ambientes dessa casa, né? Essa casa aqui, no seu processo de restauro, foi feita uma prospecção de cores, onde eles iam tirando camada por camada da tinta para achar a primeira cor, a cor original, né, deste cômodo nesse período ferroviário. E aí, olha só que interessante, este cômodo foi pintado nessa tonalidade vermelha porque é uma cor que vai cansar a nossa psique. Isso foi utilizado de estratégia pelo engenheiro-chefe para que as pessoas não viessem aqui trazer muitos problemas para ele resolver. Então, rapidamente, a pessoa que ficar muito tempo aqui dentro desse ambiente, rapidamente ela vai se sentir incomodada e uma vontade de ir embora, né? Hoje, muitas pessoas abordam esse tema, né, da prospecção de cores, quando a gente para pensar nas grandes redes de fast food, né, como o McDonald's, que usa o vermelho para você ir embora mais rápido e o amarelo para te dar fome, tá? Dentro desse espaço nós temos uma exposição de fotografia que acontece aqui na Vila de Paranapiacaba, um festival de fotografia, né, todos os anos. E aqui nós temos algumas fotos desse evento que é realizado aqui na Vila todos os anos, tá? E aqui tem uma foto muito interessante, que é uma experiência sensorial para quem quiser aproveitar. E ali que é uma foto em braille, onde a pessoa pode fechar os olhos ali e, através do tato, tentar identificar, tem a imagem ali também, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilos? Vamos conhecer o próximo ambiente? Vamos lá? Aproveite para olhar os objetos, tá? Isso é as últimas.
olha só que legal, pessoal. Esse segundo ambiente era uma sala de jantar de negócios. Originalmente não existia essa abertura aqui, né, na parede, tá? Então era um cômodo fechado que você acessava por aquela porta. A casa ela tinha um corredor central que era justamente tanto para o engenheiro-chefe e a serviçal da casa não ter que transitar entre o ambiente de trabalho e o ambiente familiar. Ele conseguia separar muito bem se ele estivesse recebendo alguém no seu ambiente de trabalho e a sua esposa estivesse em casa, ela conseguiria acessar a parte da frente, do alpendre, sem ter que passar por esse ambiente de trabalho, né? E nós da Seda Mata costumamos brincar que só passava por essa porta quem tinha bigode grosso, porque naquela época, como diziam os mais antigos, mais vale a palavra de um homem do que a sua assinatura escrita em papel. E os engenheiros, né, naquela época, era muito comum fazer acordo de bigode, né, onde eles arrancavam o pelo do bigode e apertavam as mãos. A partir daquele momento estava selado um acordo de cavalheiros. Por isso que a gente costuma brincar, pois só passava por essa porta quando era do interesse do engenheiro-chefe, que a conversa se estendesse, então ele pedia para a serviçal que servisse o jantar, né? E ele chamava a pessoa até esse ambiente. Era mantida a cor vermelha, até mesmo porque ele não queria demorar muito tempo ali, né? Tempo é dinheiro, né? Nesse período aí ferroviário, né? Através dessa doutrina, né? Que foi imposta aí pelos europeus, pelos ingleses, né? Que moravam aqui nessa casa, né? Dentro desse ambiente nós vamos ter diversos objetos que foram utilizados aí na operação e na construção da ferrovia. Então aqui nós temos moldes de madeira para fabricação de peças que eram para a construção da ferrovia. Aqui nós temos um trolinho que ficou conhecido também como, carinhosamente pelo ferroviário morador aqui da Vila de Paranapiacaba, como carro de parteira, né? Hoje o que vocês conhecem como a Vila de Paranapiacaba é um pedaço de tudo que existiu. Na serra, na beira da linha do trem, existiam diversas casas de moradores que, quando chegavam aqui para trabalhar e tinham um cargo muito baixo, não morava aqui na vila, morava mais afastado, né? Morava mais próximo da linha do trem. E esse carrinho ficou apelidado, né, como carro de parteira, porque em muitos momentos, né, as moças entravam em trabalho de parto lá, o marido tinha que subir correndo aqui, bater na casa da parteira e utilizava o trolinho, que era um equipamento de manutenção aí e fiscalização da ferrovia, para chegar até o local, né, onde precisava realizar o parto. Esse aqui é o contrapeso, né, que era fixado na parte central aqui. Uma roda do trolinho fica em um trilho do trem, a outra parte do contrapeso fica no outro trilho, né? Aqui na frente, né, ele na operação da ferrovia, ia o operador de trolinho e aqui atrás ia uma pessoa responsável por fiscalizar o cabo de aço, pois o nosso sistema que funcionou aqui, que operou aqui, é um sistema que funcionava através de peso e contrapeso nos cabos de aço. Então ele ia checando se os cabos estavam bem lubrificados e não estavam avariados. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilos? Aqui nós temos uma calculadora mecânica, temos um manômetro de medir a pressão das caldeiras das locomotivas, tá? E aqui nós temos um relógio de vigia. Existiam diversos cargos aqui no período ferroviário, né? E esse é um relógio de vigia. Era utilizado esse equipamento para o vigia de hora em hora. Ele tinha que passar fazendo a ronda nos pontos. A chave ficava presa lá, penduradinha. Quando ele passava, ele encaixava nesse equipamento e girava. Aquilo comprovava para a chefia que ele não estava dormindo em horário de trabalho, pois de hora em hora ele estava batendo ponto, fazendo a sua ronda, passando pela Vila de Paranapiacaba, tá bom? A nossa empresa, Seda Mata, ela é uma empresa que conta as lendas da Vila de Paranapiacaba. Então eu já deixo de convite para vocês seguir a nossa página lá no Instagram, acompanhem o nosso conteúdo, porque nós temos diversas lendas aqui da Vila que nós contamos através de eventos realizados dentro da própria Vila de Paranapiacaba, tanto nas ruas, né, quanto dentro dos espaços aqui dos museus, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilos? Aqui nós temos uma exposição só para quem fez aula de tatilografia, tá? Aí vai revelar a idade, né?
Aproveitem esse momento, podem ir até ali, ó, tem a cozinha e o quarto da servição.